Pronto. Então, pessoal, vamos começar aqui nossa brincadeira de hoje. A gente vai resolver algumas questõezinhas aqui desse tema. Geradores, receptores e medidores elétricos. Tem uma certa recorrência e relevância e um grau de dificuldade não tão elevado quando aparece na prova do Enem, tá? Então, a gente vai estar dando sequência aqui a esse estudo. Está perto da gente finalizar esse bloco. E aí a gente vai iniciar um outro bloco aí. Sempre dando ênfase àquilo que mais cai, aquilo que é mais recorrente. Esse vai ser nosso foco, nosso objetivo, tá? Trabalhar aquilo que é mais recorrente. Então, vamos lá. Geradores, receptores e medidores elétricos. Ok. Vamos começar com essa questão aí, que diz o seguinte. No circuito esquematizado na figura a seguir, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Quando eu leio essa informação, o que é que automaticamente eu tenho que pensar? Se o voltímetro e o amperímetro são ideais, para o caso do voltímetro, significa dizer que ele tem uma resistência interna infinita, então ele não vai desviar corrente. Ou seja, os pontos em que eu estou ligando o voltímetro no circuito não serão pontos em que a corrente vai passar, tá? Então, o voltímetro ideal é assim. E o amperímetro ideal? Significa dizer que a resistência interna desse amperímetro é nula. É próxima de zero, não é aproximadamente zero. Então, se anulou a resistência interna, significa dizer que a DDP que esse amperímetro vai estar consumindo também é nula. Então, você vai desconsiderar essa DDP que esse amperímetro ele está consumindo. Vamos lembrar que o voltímetro ele é sempre ligado em paralelo aos pontos em que eu quero efetuar a medida. E que o amperímetro ele é sempre ligado em série aos pontos que eu quero efetuar essa medida. Então, se a gente observar aqui bem, ó, o nosso voltímetro está em paralelo aqui com o gerador, né? Com a outra parte do circuito. E o nosso amperímetro está em série aqui com esse resistorzinho, ó, de 10 ohms. Então, o amperímetro vai estar medindo, né? Quando for acionado, ele vai estar medindo a corrente que passa por esse resistorzinho aqui, tá? A corrente que está passando por esse resistorzinho. Não estou entendendo o que você... Essa corrente aqui, eu vou chamar de IA, é a corrente que está passando pelo amperímetro. Aí o problema diz mais. Com a chave C aberta, o voltímetro indica 60 volts. Com a chave C fechada e a chave C' aberta, são duas chaves, ó. Chave C e chave C'. Então, com a chave C fechada e C' aberta, o amperímetro indica 5 amperes. Com ambas as chaves fechadas, o voltímetro e o amperímetro indicam, respectivamente, olha que pergunta interessante, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro, vamos analisar com a chave C aberta. Ele disse que o voltímetro indica 60 volts. Se a chave C está aberta, significa dizer que não tem corrente passando para essa parte aqui, ó. Vou colocar uma linha aqui para dividir. Essa parte aqui do circuito para a direita, ó, dessa linha para a direita. Não vai ter corrente passando. Se não vai ter corrente passando, esse ponto aí é um ponto... Essa região é uma região morta do circuito. Vai ter corrente nela. Então, com a chave C aberta, a corrente ela vai estar passando só sobre o gerador. Significa dizer que o voltímetro vai estar ligado somente no gerador. Então, automaticamente, o que é que você vai ter que pensar? Se a chave C está aberta e o voltímetro está ligado somente no gerador, então ele está medindo a DDP total do gerador. E quem é a DDP total do gerador? É a própria força eletromotriz. Então, a conclusão que a gente tira para
chave C aberta, vou anotar aqui, chave C aberta. O que é que a gente vai concluir? A gente vai concluir que a força eletromotriz vai ser a medida do voltímetro, vai ser os 60 volts que ele deu aqui. Pronto. Aí, quando você fecha a chave C, quando você fecha a chave C e deixa a chave C' aberta, aí agora muda um pouquinho. O que é que vai rolar? O que é que vai rolar? Quando você fecha C, aí essa parte aqui, ó, do circuito, C' está aberta. Essa parte do circuito aqui para a direita não está contando no circuito, tá? Vou colocar um pouquinho aqui, mais para aqui, ali. Aqui, ó. Daqui para a direita não está contando nada no circuito. Então, o circuito vai se resumir ao gerador conectado nesse resistor de 10 ohms. O que é que vai acontecer? Bom, a gente sabe, pela equação do gerador, agora eu vou colocar a chave C fechada. Com a chave C fechada, o que é que a gente vai ter? A equação do gerador U é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Tá? U igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Bom, U vai ser igual a o epsilon, que é 60, menos o Rzinho, que a gente não sabe quanto é, vezes o I, que é 5 A agora. 5 A, essa corrente. Só que esse mesmo U vai ser essa resistência vezes a corrente, que é o 5. Então, U, mesmo U, né? Rzão vezes I, vai ser igual a 60 menos Rzinho vezes 5. O que é que a gente vai descobrir aqui? A resistência interna do gerador. É uma informação importante para a gente fechar a equação de gerador. Então, Rzão vai ser o 10. 10 vezes o I, que é 5, é igual a 60 menos 5Rzinho. Então, 10 vezes 5, 50, né? Vamos ter que 5Rzinho é igual a 60 menos 50. Então, Rzinho vai ser igual a 10 sobre 5, que é igual a 2 ohms. A gente achou aqui a resistência interna do gerador, e aí a gente fecha a equação do gerador. A equação do gerador vai ficar U igual a 60 menos 2I. Essa daqui é a equação desse gerador. Bom, agora a gente vai para a parte em que ele diz o seguinte, ó. Eu tenho as duas chaves fechadas. Então, ambas as chaves fechadas. Se ambas as chaves estão fechadas, pessoal, o circuito todo agora está funcionando. Eu tenho tudo, tenho passagem corrente no circuito inteiro. Aí agora o negócio fica um pouco diferente. Por quê? Quando eu fecho esse circuito todo, totalmente, isso aqui se transforma num nó, vou chamar de ponto A. Isso aqui se transforma num outro nó, que eu vou chamar de ponto B. E veja que esse resistor de 10 e esse resistor de 40, eles estão ligados aos mesmos nós. Significa dizer que eles estão associados em paralelo. Aí a gente vai achar o RP. Então, vamos lá, ó. Nosso RP vai ser o produto, né? 40 vezes 10, pela soma, que é 40 mais 10. Então, o produto é 400, a soma é 50. Então, a gente acha que o RP é igual a 8 ohms.
Achamos aqui o RP. Vai ser a resistência equivalente, né, desse circuito. Vai ser 8 ohms. Bom, aí o que é que a gente vai fazer agora? Vamos determinar a corrente total do circuito. Como, Thalisson, a gente faz isso? Bom, a gente sabe que U vai ser igual a R vezes I. E isso aqui vai ser igual ao R, que é 8, vezes o I, que a gente não sabe. O I é a corrente total que passa no circuito. Bom, mas a gente sabe pela equação do gerador que U é igual a 60 menos 2I. A gente vai igualar esses camaradas aqui, ó. Então, vamos ter que 8i é igual a 60 menos 2i. Então, vai ficar 8i mais 2i igual a 60. Então, 10i é igual a 60 e o i é igual a 6 amperes. 60 sobre 10, nosso i vai ser igual a 6 amperes. Aí, muita gente alvoroçada já vai e marca. Olha, a letra A já tem ali 6 amperes, né? 6 amperes, eu vou marcar. Vai errar. Oxente, Thalisson, por que vai errar? Porque, veja bem, o I, que é o 6 amperes, é a corrente total do circuito. A corrente que está saindo aqui, ó, atravessando esse gerador, é 6 amperes. Quando essa corrente chega nesse nó, ela vai se dividir em IA, que é a que vai passar pelo amperímetro, que é o valor que a gente quer, e eu vou chamar outra aqui de IB, tá? Que é a que vai passar pelo resistor de 40 ohms, tá? Como é que a gente vai achar, Thalisson, essas correntes? É simples, ó. É só você analisar aquelas proporcionalidades que eu falei. Como esse caminho aqui tem 4 vezes mais resistência, significa dizer que ele vai ter uma corrente que vai ser 4 vezes menor. Então, o que é que vai acontecer? O nosso IB vai ser IA sobre 4. Bom, mas a nossa corrente total é IA mais IB. Só que a corrente total é 6, IA é o que a gente quer achar, e o nosso IB é quem? Nosso IB vai ser IA sobre 4. E aquela é 1/4. Aí vamos fazer esse MMC aqui, vai ficar 6 igual a IA mais IA sobre 4. Vai ficar 5 IA sobre 4. Passo 4 para cá multiplicando. Fica 24 igual a 5 IA. O nosso IA, que é a corrente que passa pelo amperímetro, vai ser 24 sobre 5. E 24 sobre 5, isso vai dar 4,8. O nosso IA vai ser 4,8 amperes. Bom, pode ser letra B ou letra E. Para isso, a gente vai primeiro precisar calcular DDP para saber qual a letra correta. Por que DDP, Thalisson? Esse DDP aqui, ó. Posso usar isso aqui. O DDP que o voltímetro vai estar medindo. O U vai ser igual a 8 vezes I, que é 6. E a corrente total. 6 vezes 8, 48 volts. Agora sim a gente tem os dois valores. Temos aqui a corrente do amperímetro, a DDP do voltímetro. Logo, a resposta correta é letra E, né? Letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunte. Fique à vontade. A questão está aí aberta. Olhe, visualize, analise, formule sua pergunta, diga o que é que você não entendeu, para a gente seguir para a próxima.
Nada a perguntar, gente? Hello? Tem alguém aí? Toque, toque. Eu caí, gente? Será que eu caí? E não notei? Meu Deus. Caí não? Tô on, Enzo. Tô online, né? Tudo certo. Beleza, show. Então não tem nenhuma pergunta, né, pessoal? Nada? Posso ir para a próxima? Vamos para a próxima. Enem PPL de 2022. Como é uma questão Enem, a gente vai seguir a nossa formalidade de sempre. Qual a formalidade? Iniciamos a leitura do comando. Vamos começar lendo o comando dessa questão, para que a gente possa fazer a análise correta, tá? Vamos lá, ó. Ao se ligar o multímetro 1, a grandeza física e o seu valor correspondente indicados na tela são, respectivamente. Bom, essa é uma questão fácil, tá, gente? Essa é uma questão fácil. Vamos lá. Ó, um multímetro pode atuar como voltímetro, leitura em volt, ou como amperímetro, leitura em ampere, dependendo da função selecionada. A forma de conectar o multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada de lanterna de resistência elétrica igual a 40 ohms brilha quando conectada a 4 pilhas em série, cada uma com 1,5 volts de tensão. O multímetro 2 indica o valor de 5,62, conforme a figura. E o multímetro 1 está conectado, porém desligado. Ok. Ao se ligar ao multímetro 1, a grandeza física e o seu valor correspondente indicado na tela são, respectivamente. Pessoal, vamos lá, ó. Vejam aqui, ó. O multímetro 1, ele está conectado entre as pilhas e a lâmpada, tá? Existe algum nó entre o multímetro, a lâmpada e a pilha? Vocês conseguem enxergar algum nó aí? Me digam aí, por favor. Conseguem visualizar algum nó nessa ligação? Não tem. Não tem nenhum nó. Aí você pode estar se perguntando, Thalisson, o multímetro 2, ele não forma ali essa garrinha, esse ponto aqui não seria um nó, não? E esse ponto aqui não seria um nó, não? Aí eu vou dizer para vocês que não. Por quê? Porque a gente praticamente desconsidera. Boa, Tony. A gente praticamente desconsidera a corrente que o multímetro desvia. A gente praticamente desconsidera isso. Quando o multímetro, quando um voltímetro, no caso, né? Que aqui eu acho que vocês já mataram. O multímetro 2 ele está funcionando como um voltímetro, porque ele foi ligado em paralelo. E o multímetro 1 está funcionando como um amperímetro, porque ele foi ligado em série. Ah, mas esse ponto aqui que você marcou seria um nó. Mas é um nó que justifica a existência do multímetro 2, que é o voltímetro. E a gente tem que lembrar que a gente despreza a corrente que passa pelo voltímetro, ela é muito pequena. É como você pensar assim, ó, o voltímetro tem uma resistência 1000 vezes maior do que a resistência dessa lâmpada. Então a corrente que vai passar por ele vai ser 1 milésimo da corrente que vai passar pela lâmpada. Essa corrente vai ser considerada em comparação com a corrente da lâmpada? Não. Ela pode ser desprezada. E a gente vai fazer isso, tá? Então, é por isso que a gente considera que a análise correta desse circuito é essa.
Então, como o multímetro 1 está ligado em série, ele vai estar medindo o quê? Corrente elétrica. Então, já vamos procurar aqui qual a alternativa que envolve corrente elétrica. Pode ser A, B ou C. E a letra D, a gente vai... D e E, vamos descartar. Agora, a gente precisa calcular o valor dessa corrente, né? Bom, eu tenho uma resistência, que é 40 ohms. Eu tenho a DDP, que é 5,62 volts. Por que 5,62 volts, Thalisson? Porque a DDP na lâmpada. Tem uma medida aqui da DDP na lâmpada, tá? Aqui é a resistência, tudo isso aqui são informações da lâmpada. Então, quem é a corrente que passa pela lâmpada? Corrente que vai passar pela lâmpada vai ser a DDP dividido pela resistência. A DDP é 5,62 e a resistência é 40. 5,62 dividido por 40. Eu vou fazer 5,62 dividido por 4. Depois eu ando a vírgula, a casa decimal, quando sou bobo. Então, aqui vai dar 1. Sobrar 1 aqui, vai dar 6. 4. 4 vezes 4, 16. Para 6, 0, aqui é o 2. Então, vírgula, coloco um 0 aqui. 20 dividido por 4, 5. Não dá nada. Então, só que eu ando a vírgula uma casa, né? Não, eu vou andar duas, porque é 5,62. Então, vou ter que andar a vírgula duas casas. Então, isso vai ficar 0,145 ampere. Como é aproximadamente, né? Vai dar aproximadamente 0,414, né? Ampere. E a resposta correta vai estar logo na letra A, né? Na letra A. Vou marcar aqui letra A. Uma questão mais simples. Uma questão mais simples, né? Uma questão mais... como é que eu posso dizer? Mais diretinha de você fazer. Pode errar esse tipo de questão? Não. Se cai uma semelhante à anterior, dá para errar? Dá. Dependendo do curso aí que você esteja almejando, dá para errar. Agora, se cair uma questão como essa número 2 aí, não pode errar, meu povo. Não dá para errar. É questão que quem está preparado mata. Não erra. Quem sabe o que é um perímetro, quem sabe o que é um voltímetro. Como é que esses caras funcionam, não erra esse tipo de questão, tá? Isso é questão para você pontuar. Atenção, viu? 3 aqui do Enem 2021. Vamos ler o comando, né? De posse de um voltímetro V, de um perímetro A e de uma resistência teste R, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria é... Vamos lá, ó. Então, baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, baterias reais apresentam a resistência interna, disponibilizando uma tensão efetiva V inferior à sua tensão nominal, conforme a figura. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente. Quando está conectado a um circuito de resistência R e de tensão efetiva V e da resistência interna R da bateria. Vamos lá, eu tenho um voltímetro e um amperímetro. E eu quero avaliar a carga dessa bateria. Para fazer a avaliação correta da carga da bateria, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que medir a corrente que passa pela bateria, tá? E para medir a corrente que passa pela bateria, eu tenho que ligar a bateria em série ou em paralelo com esse voltímetro, com essa bateria. Tem que ligar o amperímetro em série ou em paralelo? Infere. Em série, né?
Mas a corrente que atravessa a bateria é a mesma corrente que atravessa o resistor, né? Então, eu posso ligar esse amperímetro em série com o resistor. E o voltímetro, eu vou ter que ligar em série ou em paralelo com esse resistor? Paralelo. Paralelo, né? Perfeito. Então, vamos analisar os circuitos aqui. Bom, aqui você olha logo aqui na letra B uma pedrada, né? Você tem um voltímetro e um amperímetro em série um com o outro. Tá errado. Na letra C tá invertido, né? Você tem o voltímetro em série com o resistor e você tem um amperímetro em paralelo. Tá errado também. Na letra D, amperímetro e voltímetro em série também tá errado. Na letra E, ó, o voltímetro está em paralelo. Mas o amperímetro também está em paralelo. Está errado. O único que a gente tem o amperímetro em série com a resistência e o voltímetro em paralelo com essa resistência é a letra A. Então, para resolver essa questão, Thalisson, bastava eu saber o quê? Me diga. Bastava você saber como é que conecta um voltímetro e um amperímetro no circuito. Lembrar que o voltímetro deve ser ligado em paralelo, o amperímetro deve ser ligado em série, tá? Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. Veja que o voltímetro e o resistor estão ambos ligados aos mesmos nós, então vão estar em paralelo. E veja que entre o amperímetro e o resistor não tem nenhum nó, então ambos vão estar em série. Ah, tá, lição, isso aqui não é um nó, não? Isso aqui não é um nó, não? Não, gente. Isso aqui é o encontro de dois ramos no circuito. Para que seja um nó, eu tenho que ter no mínimo três ramos se encontrando. Vejam aqui, ó, que nesse caso aqui, eu tenho três ramos se encontrando. Esse ramo e esse aqui. São três ramos que se encontram, isso é um nó. Aqui da mesma forma, da mesma forma. Por isso que é um nó, tá? Então, qual conhecimento? Você precisa fazer alguma conta para resolver essa questão? Não. Qual conhecimento de física que você demandava para resolver essa questão? Saber como é que liga um amperímetro, saber como é que liga um voltímetro. Só isso. Não tem charada, não tem mistério, não tem muita coisa. Apenas isso. Não dá para errar esse tipo de questão, tá? É questão que vai fazer muita diferença para você. Questão 4. É uma pessoa. É, não, vamos lá. Qual dos esquemas indica o meu comando, né? Esquecendo. Pode esquecer. Apesar desse texto ser curto, mas é bom a gente sistematizar isso. A gente criar essa rotina correta, adequada, de sempre estar lendo o comando. Isso é fundamental. Sempre leia o comando. Qual dos esquemas indica a maneira com que um amperímetro deve ser ligado e a leitura é feita por ele? Então, eu quero duas coisinhas. Como o amperímetro deve ser ligado, qual a leitura deve ser feita por ele. Vamos lembrar, gente? O amperímetro deve ser ligado em série. Aqui, vamos lá, analisar. Vamos analisar primeiro quais imagens ou qual imagem o amperímetro está ligado em série, tá? Vamos analisar isso para a gente já eliminar alternativas. Beleza. Aqui, ó. Observe que esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Isso aqui é o encontro de três caminhos. O caminho que vem da bateria, o caminho que vem do amperímetro e o caminho que vem do circuito do veículo. Aqui é a mesma coisa, caminho que vem, o ramo que vem do amperímetro, o ramo que vem do circuito do veículo e aqui o ramo que vem da bateria. São três ramos se encontrando no mesmo ponto. Isso aqui é nó, isso aqui é nó. O amperímetro está ligado aos nós. O perímetro vai estar em paralelo. Essa letra A tem que estar falsa. O amperímetro deve ser ligado em série. Não pode. Letra B. Letra B, ó. Opa, observe. Na letra B, ó. Circuito, saiu da bateria, circuito do veículo, entrou no perímetro, saiu no perímetro, não tem nenhum nó. O perímetro está ligado sem nenhum nó. Se está ligado sem nenhum nó, essa letra B é possível. Vamos deixar ela de stand-by. Letra C. A mesma coisa do circuito da letra A. Só que ao invés de colocar um perímetro no meio ali, ele colocou um perímetro aqui embaixo.
Mas está ligado em paralelo também. Então não pode ser. Vamos descartar logo essa letra C. Bom, letra D está em série. Idêntico ali ao da letra B, ó. Mesma coisa, só mudou a posição, botou o perímetro mais em cima, mas está ligado em série também do mesmo jeito. Então a letra B aqui é um possível candidato. O que vai faltar a gente fazer aqui, Thalisson? Medir a corrente, calcular a corrente. Letra E, ó, ele só fez mudar a posição do voltímetro em relação à letra A. Mas o voltímetro continua aqui, ó, do amperímetro, perdão, continua em paralelo. Como o amperímetro está em paralelo, ó, então não pode ser. Já descarto aqui. Eu estou entre letra D e letra B. Eliminei duas. Ótimo. Eu só preciso saber se minha corrente é 0,5 ampere ou 12 ampere. Para saber disso, eu vou ler o texto da questão. Olha lá, uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente. Estava com o total de sua carga nominal 60 ampere-hora. Olha, eu tenho um intervalo de tempo aqui, que são 5 dias. Eu vou multiplicar por 24 aqui para transformar em hora. Vai dar 120 horas. Então, nesse intervalo de 120 horas, a bateria que tinha carga de 60 ampere-hora possuiria que corrente elétrica, gente? Ele lhe deu carga, lhe deu intervalo de tempo. Você quer corrente. Corrente vai ser a carga dividido pelo intervalo de tempo. A carga é 60 ampere-hora e o intervalo de tempo é 120 horas. Ó, o hora corta com hora. 60 dividido por 120, 0,5. Sobrou 1 ampere, 0,5 ampere. Então, a resposta correta é a letra B. Dá para errar essa questão, Thalisson? Sinceramente, gente, não dá para errar uma questão dessa também, não. Quem está bem preparado, pega uma questão dessa e faz. Não dá, não tem como se errar essa questão. É uma questão no nível básico. É uma questão no nível tranquilo, tá? Que provavelmente na TRI não vai entrar no tão tranquilo assim, porque é física, né? Mas vai ser uma pontuação que vai fazer um diferencial para você na sua prova. Então fiquem ligados. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não quiser, vou seguir. Essa daqui é uma questão da SPSEX. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Mas eu trouxe porque ela tem uma pegada assim interessante para o que a gente quer. No circuito desenhado abaixo, temos 3 pilhas ideais ligadas em paralelo, que fornecem uma DDP igual a 25 volts cada uma. Elas alimentam três resistores ômicos, R1, R2 e R3. O amperímetro, o voltímetro e os fios condutores inseridos no circuito são ideais. As leituras indicadas pelo voltímetro, pelo amperímetro e no voltímetro, respectivamente, são respectivamente, para saber quanto que o amperímetro mede e quanto que o voltímetro mede. Ok. Pessoal, essas três baterias em paralelo vão dar uma DDP. Uma DDP, eu vou chamar de UP, né, que é DDP em paralelo, vai ser 25 volts. Oxente da lição. Mas não soma, não. Não esqueça. Quando eu associo geradores em paralelo, a DDP equivalente é a DDP de um deles. É por isso que a gente sempre associa geradores idênticos em paralelo. A gente não associa geradores diferentes, tá? Associar geradores diferentes, a gente só pode fazer isso em série.
tá? Aí a resistência interna desses geradores, se não deu, é porque elas foram desprezadas. A única coisa que poderia mudar aqui do que a gente vai fazer é que se tivesse dado essa resistência interna e cada um dos 3 geradores, você teria que calcular o RP dessas resistências. Como não deu, se não deu, ótimo para a gente, tá? Primeira análise, a DDP total do circuito vai ser 25 volts, que é a DDP referente aos geradores em paralelo. Beleza. Agora, eu vou analisar esse circuito. A corrente saiu daqui, dessa associação de resistor, de geradores, saiu daqui, ó, corrente total, vou chamar de I. A corrente total é a que passa pelo resistor R1, ó. Como é que eu sei, Thalisson, que a corrente total é a que passa pelo resistor R1? Pô, gente, ó, até chegar no resistor R1, ela não encontrou nenhum nó. A corrente só se divide no nó. Corrente só vai se dividir no nó. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Opa, quando eu chego aqui, ó, quando eu chego aqui, eu tenho uma divisão. Deixa eu medir um. Medir mesmo. I. Quando eu chego aqui nesse ponto, ó, eu tenho uma divisão. Aqui, nesse ponto, a mesma coisa. Então, a gente vai ter que os resistores R2 e R3 estão ligados aos mesmos nós. Se estão ligados aos mesmos nós, eles estarão em paralelo. Esses resistores estarão em paralelo. Se esses resistores estarão em paralelo, a gente vai poder dizer que a corrente se divide. Então, vamos ter uma corrente passando pelo resistor R2. Vou chamar essa corrente de I2. E vamos ter uma corrente passando pelo resistor R3. Vou chamar essa corrente de I3. Bom, I2 e I3, quando chegam aqui nesse nó, elas se juntam formando I novamente. Então, a corrente que passa pelo perímetro é I, que é a corrente total do circuito. Então, agora a gente vai achar a resistência equivalente. Bom, eu sei que R2 está em paralelo com R3. O que é que eu vou fazer para achar o RP? Vou fazer o produto pela soma. O produto R2. Nesse caso, né, como são idênticos, R2 é igual a R3, então eu só preciso fazer 20 dividido por 2. Esse RP vai dar 10. 10 ohms. Bom, esse RP, que é 10 ohms, vai estar em série com R1, de modo que o nosso REC vai ser R1 mais RP. Como se eu tivesse trocado esses dois por um só. Então, o REC vai ser o R1, que é 10, mais o RP, que é 10 também. Esse REC vai ser igual a 20 ohms. Achamos aqui, então, o nosso REC é igual a 20 ohms. Bom, quem vai ser o I? Quem vai ser o I, que é a corrente? Agora dá para a gente saber. Quem vai ser o I? Vai ser a DDP dividido pela resistência. Ou seja, 25 dividido por 20. Isso vai dar 1,25 ampere. Mas o que eu quero não é isso. Quer dizer, uma das coisas que eu quero é isso. A outra coisa é medir a tensão do voltímetro, saber a tensão do voltímetro. Quem vai ser a tensão do voltímetro? Bom, como R2 é igual a R3, a corrente I vai se repartir em partes iguais. Logo, a gente vai poder concluir. Vamos concluir que I2 é igual a I3, que é igual a metade disso aqui. 1,25 dividido por 2. Vou deixar assim. 1,25 sobre 2 amperes. Beleza. Mas quem é o 3, que é a DDP do resistor 3? Bom, o 3 vai ser igual a R3 vezes I3. R3 é 20. 20 vezes o I3, que é 1,25 sobre 2. Corto 2 aqui com 20, fica 10.
10 vezes 1,25 dá 12,5 volts. Então, temos aqui agora a nossa resposta. Então, qual é a letra? Vou ter 1,25 ampere e 12,5 volts é a resposta que está na letra D. Algo a perguntar? Algo a Ô, perguntar, tu? Diga. nessa questão aí, quer dizer, eu Hum. pensei rapidamente, é, a resistência equivalente de R2 e R3 é igual a R1. Aí, como a corrente é a mesma, né, acaba sendo R2 e R3 estão em série com R1 e a R2 e DDP deles R3 não tem série com R1, tá? A não, associação equivalente de R2 e R3, sim, que é o isso, RP, está em série com isso, R1. é isso. Isso. Como tá em série com R1 e a corrente é a mesma, e a REC de R2 e R3 é a mesma que a resistência de R1, a DDP podia ser dividida por 2, a total sobre 2, né? É, Já que poderia são dois ser. resistores. Poderia, você poderia fazer assim também. 25/2, porque cada um estaria pegando metade da DDP, já que estaria em série. Tá correto o seu raciocínio. Porque a associação em série divide DDP. A associação em paralelo divide corrente. Tá corretíssimo o seu Hum, raciocínio. Poderia ter feito isso, sim. De boa? beleza. Vamos de next. Olha lá, ó. Questão básica aqui, direta, ó. Instrumentos de medida elétrica que medem corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica são denominados, respectivamente, amperímetro, voltímetro e ohmímetro. Muitas vezes eles são reunidos em um único aparelho denominado multímetro, o qual tem uma chave que permite selecionar a função desejada. Em relação à forma correta que esses medidores devem ser associados com um resistor em um circuito elétrico, um amperímetro ideal quando associado, então ele quer saber sobre o perímetro. Ó, tá vendo? Ele falou sobre o ohmímetro, que é uma coisa que a gente nem fala. Ohmímetro mede resistência, a gente nem fala. Ele quis saber, você tem noção de como é que se mede como é que se liga um amperímetro? Então, um amperímetro, para medir a corrente no resistor, ele deve ser ligado no resistor como? Vamos lá. Em série ou em paralelo? Ô, Thales, Oi. repete aí que a internet caiu aqui rapidinho, essa Bom, questão. o que eu perguntei aqui foi o seguinte. O texto da questão fala sobre amperímetro, voltímetro e multímetro, e ohmímetro. Ohmímetro mede resistência. E é uma coisa que a gente nem fala porque não cai e você não vai ter questão voltada para o ohmímetro, tá? Vamos lá. Mas ele fala assim, ó, em relação à forma correta que esses medidores devem ser associados com o resistor em um circuito elétrico. Um amperímetro ideal quando associado. Então, ele quer saber se você sabe como é que associa um amperímetro no circuito, ó. Um amperímetro ideal quando associado. E aí? É em sério, né? Em sério. Aí a gente vai fazer o seguinte: vamos eliminar o que diz que está em paralelo. Letra B e letra D está eliminado. Agora, um amperímetro, quando associado em série, mede a corrente elétrica que circula nesse resistor? Exatamente. A letra C diz em série, mede a diferença de potencial. Amperímetro não mede DDP, gente. Amperímetro mede corrente. Então, a resposta correta é a letra A. Vou marcar logo aqui, sem medo de errar. Letra A. Dúvidas? De boa? Essa foi tranquila, né? Essa foi suave. Essa foi questão que vocês querem encontrar na prova, né? Para quem estuda, é massa. Ponto.
Interessante essa questão. Vamos lá. Ó, em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com três resistores ômicos R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação ideal VT, conforme o circuito abaixo. Solicitou ao aluno que, usando o perímetro ideal, medisse o valor da intensidade da corrente elétrica que flui através de R2. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro da maneira indicada na figura a seguir. O cara ligou o amperímetro certo, gente? Ele ligou o amperímetro certo? Não, tá em Não. paralelo com Está a em resistência. paralelo com R2, né? Ele tinha que ter ligado em série. Então, com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Oxe, mas o amperímetro vai medir corrente? Vai. Porque o que é que vai acontecer? Quando ele liga esse amperímetro em paralelo com esse resistor, a gente vai dizer que o resistor aqui, ó, R2, ele entrou em curto-circuito. Ele entrou em curto-circuito. Ele foi curto-circuitado. E o que é que isso significa dizer? Que a corrente que passa pelo resistor R2 vai ser zero. Então, o que é que vai acontecer aqui, basicamente? Ó, a corrente vai sair da bateria, tá? Passar por R1, que aí, passar por R1, passar pelo amperímetro, né? Vai passar pelo amperímetro e vai passar por R3. Ela só não vai passar por R2 porque ele foi curto-circuitado. Bom, se isso é verdade, então R1 e R3 continuam em série, R2 que sai da jogada. E aí a gente vai achar a resistência equivalente dessa associação. Nosso REC aqui vai ser R1 mais R3. Que R2 não entra, ele foi curto-circuitado. Quando ele foi curto-circuitado, não está passando corrente por ele. Então a corrente que está passando por R1 passa por R3, mas não tem corrente fluindo por R2, então ele não vai estar, não vai entrar na brincadeira. Então R1 mais R3 é o REC, a resistência equivalente, vai dar 10 mais 30, vai dar 40 ohms. A DDP total é 12 volts. Queremos saber quem é a corrente, que é justamente o que o amperímetro está medindo. A corrente vai ser igual a DDP dividido pela resistência. DDP é 12, a resistência é 40. 12 dividido por 4 dá 3. Uma vírgula, uma casa decimal para a esquerda, fica de 0,3 ampere. A resposta correta, a letra C. Você poderia me perguntar assim, a lição, se ele tivesse pedido aí a corrente que passa por R2, seria quanto? Seria zero. Seria zero. Alguma dúvida, gente? Não, foi tranquilo. Tranquila essa, né? Eu botei aqui mesclado, pessoal, de vestibulares mesclados, porque eu quero que vocês naturalizem essas operações de associar resistores em paralelo em série. Eu quero que vocês naturalizem isso. Quero que vocês naturalizem essas coisas, tá? O circuito elétrico representado no diagrama abaixo contém um gerador ideal de 21 volts. Então, o gerador ideal já não tem resistência interna, não vai entrar a equação de gerador. Ó, com resistência interna desprezível, alimentando 5 resistores. Observe que ele nem precisa dizer que a resistência interna é desprezível. Qual o valor da medida da intensidade da corrente elétrica? Expressa em amperes, que percorre um perímetro A conectado ao circuito elétrico representado. Eu quero a corrente que passa pelo perímetro A. Vamos pegar o caminho da corrente aqui, ó. A corrente sai daqui da bateria, total.
passa pelo resistor de 1 ohm total, chega aqui. O que é isso aqui? Que ponto é esse aqui que ela chegou, gente? Que ponto é esse aqui que ela chegou? Nó. Nó. No nó ela se divide. Vou chamar que vai para a esquerda aqui de I1. Vou chamar que vai para a direita aqui de I2. Opa, I2 é que eu quero medir, tá, lição? Exatamente. É que você quer medir. Só que aqui já dá para você visualizar um macetinho aqui, ó. Bom, se I1 tem metade da resistência de I2, então I1 vai ter o dobro da corrente. Logo, você já vai poder dizer o seguinte aqui, ó. Macete, que I1 é 2 e 2. Vai poder fazer esse parangolé aí. Bom, como eu sei que a corrente total é I1 mais I2, e a gente viu que I1 é 2 e 2, então a corrente total vai ser 2 e 2 mais I2. Então, a corrente total vai ser 3 e 2. Como que eu quero a I2? Se eu achar I, que é a corrente total, eu resolvo o problema. Aí, para achar essa corrente total, eu vou ter que resolver a resistência equivalente do circuito. Bom, esse cara aqui que eu vou chamar de R1, esse aqui que eu vou chamar de R2, eles estão em paralelo. Então, R1 paralelo com R2. O que é que eu faço? Nesse caso aqui, como são diferentes, vou ter que fazer o produto pela soma. Então, RP aqui vai ser igual a... Ah, Thales, eu percebi que você sempre resolve primeiro a associação em paralelo. Exatamente. Você resolve primeiro a associação. Sempre que você tiver associação mista, a primeira coisa que você vai resolver é a associação em paralelo. Tá? Vamos lá. Então, RP vai ser o produto. R1 vezes R2, vezes, né? Dividido pela soma R1 mais R2. O que vai ser nosso RP? O produto vai ser 3 vezes 6, pela soma que vai ser 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. 18 por 9. Nosso RP aqui vai ser 2 ohms. Aí agora é só achar o REC. Quem vai ser o REC? Resistência equivalente. Vai ser 1, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 1. Nosso REC vai estar dando aqui 7 ohms. Bom, eu posso achar a corrente total? Óbvio. I é igual a DDP sobre a resistência. A DDP aqui, ó, é 21 volts. A resistência é 7 ohms. Nossa corrente total vai ser 3 amperes. E a corrente I2, que é o que a gente quer? I2 vai ser a corrente total dividido por 3. Ou seja, 3 sobre 3 vai dar 1 ampere. Então, a corrente total aí dá 1 ampere. Resposta correta, a letra B. Perguntem! Tirem a dúvida de vocês. Ó, Essa foi se, tranquila também, né? tranquila, né? Se você fez as listas que eu passei até aqui, todas as listas, todo esse material que a gente fez de questão, fez todas com consciência, eu digo para vocês assim, tranquilamente, que você está preparado para qualquer questão desse tipo que cair na Enem. Qualquer uma. Você vai olhar e vai sorrir. Olhar para o perigo e brincar com ele. Tá? Qualquer questão que cair, você vai estar preparado. Agora tem que fazer. Não basta só olhar eu fazer. Tem que fazer. E isso aqui você acha que aprende
da noite para o dia, não. Não é assim que aprende isso aqui. Você vai ter que ter persistência, ter que ir tentando, errando, vendo que você está errando, observando como é que começa. Sempre tem uma maneira de começar, né? Olha lá, ó. Questão 9. Em uma aula no laboratório de física, o professor solicita aos alunos que meçam o valor da resistência elétrica de um resistor utilizando um voltímetro ideal e um amperímetro ideal. Os esquemas abaixo que representam arranjos experimentais. Qual o mais indicado para a realização dessa medição? Então, eles querem que a gente o valor da resistência elétrica de um resistor usando um voltímetro ideal, um perímetro ideal. Bom, eu vou pegar e vou medir a DDP no resistor. Depois que eu medir a DDP no resistor, eu meço a corrente no resistor. E ao medir essa corrente no resistor, eu faço a DDP sobre a corrente e acho a resistência. É assim que a gente vai fazer. Ok, ok. Mas como ligar o voltímetro e o amperímetro para fazer essa medida? Eu tenho que ligar o voltímetro em paralelo com o resistor e o amperímetro em série. Pode ser letra A? Eu quero que vocês digam. Pode ser letra A? Pode, né? Pode ser. Pode ser letra B? Não. Por quê? Tá invertido. O voltímetro tá em. Perfeito. O voltímetro está em série, o perímetro está em paralelo, está invertido. E o C? O voltímetro tá em série também. O voltímetro está em série aí. Não. O voltímetro está em série, o perímetro está curto-circuitando o circuito, porque ele está ligado na bateria. Então, é erradíssimo também. Letra D, voltímetro também está em série. O perímetro está até em série, mas o voltímetro também está errado. Letra E, ele colocou ambos em paralelo com o resistor. É erradíssimo. Só sobra mesmo a letra A. Sem medo de ser feliz, ó. Amperímetro em série, voltímetro em paralelo. Eu marco e corro para o abraço. Dá para errar? Não dá para errar esse tipo de questão. Vimos algumas aqui. Vamos lá, ó. Considere que um determinado estudante, utilizando resistores disponíveis no laboratório de sua escola, montou circuitos representados abaixo. Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou um voltímetro para medir tensão, um amperímetro para medir amperagem, corrente, né? Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, os valores medidos pelo voltímetro na situação 1, pelo amperímetro na situação 2 foram, respectivamente. Vamos lá, o voltímetro, né? Na primeira situação 1, você precisa olhar que os nossos camaradas aqui estão todos em série, né? Os resistores estão em série. E na situação 2, os resistores estarão em paralelo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a primeira situação 1. Situação. O que é que a gente tem aqui para essa situação 1? Deixa eu pegar essa linha. Situação 1. Eu vou ter que o nosso REC vai ser a soma, né? 60 mais 40 mais 20. Então, isso vai dar 120 volts, 120 ohms. Oxe, volts, o que, gente? Ohms. Bom, eu tenho que a DDP é 12 volts. Quem é a corrente? DDP sobre a resistência. 12 sobre 120. Isso vai dar quanto? 12 dividido por 120, isso vai dar 0,1 ampere. Essa é a corrente. Só que o que o voltímetro está medindo é a tensão nesse resistor de 40 ohms.
Então, vamos calcular a tensão no resistor de 40 ohms. A tensão no resistor de 40 ohms vai ser a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Como ele está em série com o circuito, a corrente que passa por ele é a corrente que passa por todos os outros. Essa tensão vai ser 40 vezes 0,1, dá 4 volts. Então, já chama aqui a primeira resposta. A gente olha logo aqui, dá um check. Pode ser B ou D. Já eliminamos aí 3 alternativas só achando a situação 1. Agora vamos para a situação 2, que é outro circuito que o menino montou. Situação 2. Aqui o REC vai ser diferente, né? Os resistores têm paralelo. Então, 1 sobre o REC é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Vai ser igual ao MMC de 60, 30 e 20 é 60. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1, 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, 1 sobre REC é igual a 6 sobre 60. Logo, o REC vai ser 60 sobre 6, que vai dar 10 ohms. Então, essa é a resistência equivalente da situação 2. Achei o REC. Tenho a DDP, continua sendo os mesmos 12 volts. Vou calcular a corrente. Vou calcular a corrente. A corrente vai ser a DDP sobre a resistência. DDP é 12, a resistência é 10. 12 dividido por 10, 1,2. 1,2 ampere. E essa é a resposta, por quê? Porque o amperímetro está ligado aqui, ó, medindo a corrente total do circuito. O que é que essa corrente faz, né? Corrente total. Né? Tá aqui, corrente total. Quando ela chega nesse nó aqui, ela se divide, né? Eu vou ter para aqui, vai passar I1. Para cá para cima vai passar I2. I2, quando chega nesse nó aqui, se divide. Aí você vai ter I3 para a direita. Para cima você vai ter I4. E aí vai, assim sucessivamente. Tá? Então, pessoal, notem que a gente está usando as mesmas bases, os mesmos princípios, os mesmos conceitos. Como é que isso consolida na sua cabeça? Isso consolida na sua cabeça quando você faz questão. Faça muitas questões. Eu coloquei 25 questões, não foi à toa, não. A gente vai resolver algumas aqui nessa aula de hoje, mas você precisa fazer as outras. Tá com o gabarito aí comentado. Você pode tirar dúvida comigo também, me mandando mensagem no privado, ou pode colocar no grupo também, viu? Eu gostaria muito que vocês tivessem uma iniciativa de socializar as dúvidas. A turma do ano passado fazia muito isso. Então, um aluno pegava e colocava assim, gente, ó, essa questão aqui eu não consegui resolver. Alguém conseguiu? Aí, às vezes, um colega ia lá e dizia, ó, eu acho que é assim. Aí, esse colega que dizia, eu acho que é assim, eu sempre olhava e conferia, né? Se o cara respondeu errado, o que é que eu fazia? Eu ia lá e corrigia. Se o cara respondeu certo, eu ia lá e dizia, meu brother, você tá certo, é isso aí mesmo, o raciocínio é esse. E por que que isso é importante? Porque a pessoa que deu a opinião e errou, ela está ganhando também. Por quê? Porque ela estava pensando de uma maneira equivocada. Então ela aprendeu. Aprendeu a pessoa que mandou a dúvida, aprendeu a pessoa que respondeu errado. E quem ficou quieto também olhando o debate, aprende. Usem isso. Vocês são muito individualistas no estudo de vocês. Não é para olhar o coleguinha como concorrente, não. De repente vocês podem somar forças. Isso pode ser importante.
Olha lá, ó. Essa daí tá mais fácil do que ganhar do Bahia no Campeonato Brasileiro. Um amperímetro é um instrumento utilizado para medida de intensidade de corrente elétrica em um circuito constituído por geradores, receptores e resistores, etc. Né? Você ri, né, Ian? A maneira correta de conectar um amperímetro a um trecho do circuito no qual queremos determinar a intensidade da corrente é em série, paralelo, na perpendicular, em equivalente, mista. Pô, chora, me liga. Letra A. Nem o que discutir aí, né, gente? Pelo amor de Deus, amperímetro liga em série no circuito. Tá. Enem, ó, 2013. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em, ó lá, ó, um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existe uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira e a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Então, gente, observe. Eu quero medir, ó, a DDP da geladeira. Vou ligar o voltímetro na geladeira como? Em série ou em paralelo? Olha logo isso. Paralelo. Paralelo. Onde tiver o voltímetro em série com a lâmpada, você já pode anular. O voltímetro em série com a geladeira, você já pode anular. Ó, ó, letra A, falso. Por que, Thalisson? O voltímetro está em série com a geladeira. Não pode, ele tem que estar em paralelo. Letra B, falso também. Letra C pode ser. O voltímetro está em paralelo. Letra D pode ser também. E letra E também pode ser. O voltímetro também está em paralelo com a geladeira aqui na letra E. Vamos lá. Sobraram três. Já eliminei A e B. Agora, vamos lá, ó. Eu quero medir. Agora eu vou para a lâmpada. Eu vou para o total. Eu quero medir a corrente na lâmpada. Eu tenho que ligar um perímetro em série em paralelo com a lâmpada, gente. Sério. Série, né? Então aqui não pode. Porque aqui ele ligou, ó, um perímetro na lâmpada em paralelo. Tá errado. A C tá falsa também. Sobrou quem tá a lição? Sobrou letra D ou letra E, onde o amperímetro tá ligado em série nas duas com a lâmpada. Então, agora eu vou olhar no circuito. No circuito, o amperímetro tem que ser ligado em série no circuito. Veja que aqui, ó, ele liga o amperímetro do fase para o neutro. Se ele ligou o amperímetro do fase para o neutro, olha o nozinho aqui, ó. Ele ligou o amperímetro entre nós, ou seja, ele ligou o amperímetro em paralelo. A letra D também estará falsa. O que é que nos sobra? A letra E. Ah, dá para errar essa questão? Nunca, nem em 1000 anos. E eu estou trazendo as questões aqui para mostrar para vocês, ó, que as perguntas que são feitas nessas questões se repetem, velho. E a maioria está girando em torno de quê? De saber como é que liga um perímetro, como é que liga um voltímetro. Você não pode chegar na sua prova da Enem sem saber como é que liga um perímetro, sem saber como é que liga um voltímetro. Não pode. Não dá. Não dá. Não dá para ficar sem você. Estou ficando louco. Chegou mais um pessoal aqui depois, né? Vou cumprimentar aqui a galera que chegou depois. Chegou aqui na área. Felipe. Felipe já tinha chegado desde o início. Flávia. E quem mais aqui? Esse negócio aqui tá. Júlia. Zé Rodolfo.
Ian, Renata, Tony, grande Tony, Tailane. É isso aí. Os de verdade eu sei quem são. Os fiéis. Vocês são os fiéis. Vamos lá. Mas tem outra parte, viu, gente, da galera. Vocês veem um grupo assim, tem mais de 20 pessoas no grupo, né? Pô, mas sempre quem vem assiduamente são 13. Vocês acreditam que a outra parte, a maioria dos outros, eles assistem a aula gravada? Essa galera assiste a aula gravada. Então, é o pessoal que está no curso, mas como o horário é ruim para essas pessoas, eles acabam assistindo a gravação, tá? Vamos lá. O que é que eu quero nessa 13? O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa resistência. Opa! Vamos lá. Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha, de uma lâmpada, né? De alguns fios e de dois aparelhos, um voltímetro para medir a diferença de potencial entre dois pontos, um amperímetro para medir a corrente elétrica. Gente, o que é que ele vai fazer? Ligar o amperímetro em série com a lâmpada e o voltímetro em paralelo. Na letra A, tá falso. Por quê? Porque ele ligou voltímetro e amperímetro em paralelo. Não pode. Só o voltímetro que tá ligado certo aqui. O amperímetro tá ligado errado. Tá falso. Letra B, ele ligou todo mundo em série. Também tá falso. Letra C, ó, que bonitinho, gente, ó. Lâmpada em série com amperímetro, check. Voltímetro em paralelo, check também. Tudo certo. Qual é a resposta? Letra C. Vamos ver por que as outras estão erradas. Bom, aqui ele ligou o voltímetro, trocou, né? Ligou o voltímetro em série e um amperímetro em paralelo. Também não pode, letra D. E na letra E, ele ligou o amperímetro em paralelo e o voltímetro aqui em série com a lâmpada, em série com a pilha, em paralelo com a lâmpada também. Então, meio doido isso aqui também, falso. Correto aqui a letra C mesmo. Letra C. Vamos lá? Próxima. 14. Assinale a alternativa que explica corretamente o funcionamento dos elementos componentes do circuito elétrico. Oi, 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 que me chama? Alô? Alô? Diga. Foi que pediu para falar aí? Fale. Manifeste-se. Ninguém? Sem querer? Foi sem querer querendo, como diria o Chaves. Gente, eu caí, gente. Alguém responde alguma coisa aí, pelo amor de Deus, nesse chat? Não, você tá... Tô... Foi sem querer. Ah, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa. De boa. Vamos lá. Sinale a alternativa que explica corretamente o funcionamento dos elementos componentes do circuito elétrico. Letra A, a resistência interna do perímetro deve ser muito pequena, de forma a não interferir no valor da corrente a ser medida. Isso é verdade? Verdade. O perímetro tem que ter resistência interna muito pequena. Numa situação ideal, essa resistência interna é zero. Então, logo na letra A aqui, ó, que lindo. A letra B, eu vou explicar a letra B e é bom que eu falo sobre esses dispositivos, ó. Ó. Letra B. Os fusíveis são elementos de proteção, correto. Fusível é utilizado para proteger um circuito, pois não deixam passar qualquer corrente que os atinja. Gente, não deixa passar qualquer corrente que os atinja, então vai servir para quê? Se ele bloqueia a corrente, ele vai servir para quê? O fusível, ele não vai deixar passar correntes acima de um valor estipulado. Por exemplo, você tem um fusível de 1 ampere. Significa dizer que ele só vai deixar passar corrente de até 1 ampere. A talição, se for mais de 1 ampere, o que é que acontece com o fusível? Ele queima. Ele queima. Por que ele queima a talição? Porque é melhor ele queimar que ele custa 30 centavos, R$ 1, 20 centavos, R$ 2, depende do fusível. Mas é baratinho o fusível. É melhor ele queimar
do que você ter um prejuízo de 1.000, de 2.000, de 3.000, dependendo do circuito que ele esteja protegendo. Por isso que é melhor ele queimar, tá? Fusível você só usa uma vez. Queimou, já foi. C. Os resistores são elementos muito utilizados para economizar energia elétrica, pois produzem energia térmica. Que isso, meus amigos? Que informação totalmente disruptiva da realidade, né? A pessoa aí que idealizou uma proposição dessa, ela deve ter usado aqui uma concentração absurda de cannabis sativa, só pode, para dizer um negócio desse, um absurdo desse aí. Acho que ela tem coragem de dizer uma vez, duas ela não diz não. Isso aí não tem nada a ver com nada, né? Um resistor é um dispositivo que converte exclusivamente energia elétrica em energia térmica, tá? Vai economizar energia elétrica para produzir energia térmica, não existe isso. Então, a C também está falso por causa disso. Capacidade de geração de energia por uma bateria termina quando sua resistência interna diminui, esgotando-a. Oxi, 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 oxi. A bateria perde a resistência interna e esgota? Isso não faz o menor sentido, né? Variar a resistência interna, também porque a gente trata as baterias, os geradores, com resistências ômicas, que obedece à primeira lei de Ohm. Ou seja, esse gerador ele vai ter uma resistência interna constante, então a resistência interna nem diminui nem aumenta, permanece constante. Então, letra D também é algo totalmente fora da realidade. Foi um terraplanista que fez essa letra D. E a letra E, os receptores de um circuito elétrico convertem toda a energia elétrica recebida em energia térmica. Não é receptor que faz isso. Quem faz isso é resistor. A gente aprendeu que receptor converte energia elétrica em energia não elétrica, mas energia térmica. Essa energia não elétrica pode ser energia mecânica, energia luminosa, energia sonora. Depende do tipo de receptor que a gente estiver falando. Eu gosto dessas questões assim, porque a gente vai revisando conceitos que a gente deu, viu, gente? A gente trabalhou esses conceitos. E você, quando você estiver fazendo essa questão, você estiver imprimindo sua lista, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai justificar a questão teórica, você faz assim. Porque uma questão teórica, ela faz com que você aprenda. Aprenda com as alternativas que estão falsas. Você vai pegar o do lado de cada alternativa dessa e escrever a justificativa do que porque ela está falsa. Tá? Isso é importante, um exercício importante. 15. Essa foi bem de boa, né? Calcule bem direto assim, né, velho? Receba. Diretão. Calcule a corrente em amperes medida no perímetro do circuito apresentado na figura. Calcula logo a corrente. E é essa corrente? Gente, sempre que um amperímetro estiver em série com a bateria, a corrente que ele está medindo é a total, viu? Sempre. Então, aqui eu tenho corrente total ó, saindo da bateria. Corrente total passou pelo resistor de 1 ampere, de 1 ohm. Essa corrente se dividiu aqui, né? Vou botar I sobre 2 e I sobre 2 aqui. Por que, Thalisson, I sobre 2 e I sobre 2? Porque são resistores de resistências iguais. Que esses dois aqui vão estar em paralelo, né? Ligados ao mesmo nó. Ah, então a corrente que passa aqui pelo nosso camarada amperímetro é a corrente total. Beleza. O que é que eu vou fazer? Vou determinar o REC, tem uma DDP, acho a corrente total. Quem vai ser o REC? Esses dois aqui em paralelo, 2 paralelo com 2. Isso vai me dar um RP aqui, né? Isso aqui vai me dar um RP. E esse RP vai ser quanto? Vai ser 2 sobre 2. Esse RP vai ser 1 ohm. Esse 1 ohm vai estar em série com esse 1, de modo que o nosso REC vai ficar 1 mais 1, que é 2. O RP seria a resistência equivalente. Eu estou chamando de RP porque eles dois estão em paralelo. Tá? Então, seria a resistência equivalente dos que estão em paralelo. Por isso que eu chamei de RP, Lucas. Enzo. 2. Então, 2 ohms é o REC. Achei o REC. Opa, quero corrente. Corrente é DDP sobre resistência.
DDP é 10, resistência é 2, corrente vai ser 5 amperes. Resposta correta, a letra C. Bem prática essa daí. Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? O Enem é diferente dos iguais, não é? O Enem é barril. Vamos lá. O quadro mostra valores de correntes elétricas e seus efeitos sobre o corpo humano. Então, vamos lá, ó. Até 10 mA, dor e contração muscular. De 10 a 20 mA, aumento das contrações musculares. De 20 a 100 mA, parada respiratória. De 100 mA a 3 A, fibrilação ventricular. Fibrilação é quando enrijece, né? Fica rígido. É como se o ventrículo travasse. Dá uma travada no ventrículo, pai. Travou o coração, meu irmão. Tem que reiniciar esse apaga. Né? Acima de 3, parada cardíaca e queimaduras. Ok. Vamos lá. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade, ó, com a umidade da pele, que seca apresenta a resistência elétrica da ordem de 500 kΩ, mas se molhada, pode chegar a 1 kΩ. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que o indivíduo com pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente os pontos A e B de uma associação de duas baterias. Duas dessas baterias. Ele teve uma parada respiratória. Então, ele tomou um choque de parada respiratória, ele tomou um choque de 20 a 100 mA. Vamos lá. 20 a 100 mA. Então, o que é que foi que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, vamos calcular aqui quanto é essa DDP, né? Foi aplicada. Então, se eu tenho a resistência, como a pele está molhada, a resistência está de 1 kΩ, né? 1 kΩ. 1 kΩ. Isso é 1000 ohms. 1000 ohms, tá? 1000 ohms. Como ele teve uma parada cardiorrespiratória, então a corrente aplicada ela é de 20 mA, corrente pode ser de 20 mA, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 ampere, até 100 mA, ou seja, 100 vezes 10 a menos 3 ampere. Para cada uma dessas situações aqui, o 1000 aqui é 10 a terceira, né? Vou botar aí em notação. 10 a terceira onda. Para cada uma dessas situações aqui, eu vou calcular a corrente. Vou calcular uma DDP. Vou calcular uma DDP mínima e uma DDP máxima. Então, quem vai ser aqui a DDP mínima? Pegar a DDP mínima. Vai ser a resistência, que é 10 a terceira, vezes a corrente, que seria 2 vezes 10 a menos 3. Então, essa DDP mínima aqui vai ser de 2 volts. Então, no mínimo 2 volts, atenção, para gerar isso aí, né? Parada cardiorrespiratória. Parada respiratória, no caso, não é cardiorrespiratória, não, só respiratória. E a máxima, a tensão máxima, vai ser a DDP, vai ser 100 vezes 10 a menos 3, vezes
a resistência que é 10 a terceira. Então, essa tensão máxima aqui, ó, vai ser de o 10 a menos 3 corta com 10 a terceira, né? Fica 100. 100 volts. Então, no mínimo 2 volts, no máximo 100 volts. Eu tenho duas baterias de 12 volts. Se eu tenho duas baterias de 12 volts, bom, como é que eu posso 20 na mínima, né? É 20? É 20. Ah, é 20, porque é 20 miliamperes, perfeito. Obrigado. Logo eu vi que algo de errado não está muito certo. Obrigado. Na realidade, eu fiz errado aqui de propósito, entendeu? Para ver se tinha alguém prestando atenção. Aí Felipe estava prestando atenção aqui, então por isso que não deu errado aqui. Então a corrente mínima vai ser 20 vezes 10 a terceira. É por isso que o nosso resultado aqui, ao invés de dar 2 volts, vai dar 20 volts. 20 volts. Bom, pessoal, como a tensão mínima é 20 volts e a máxima é 100 volts, e eu tenho duas baterias de 12 volts, eu concluo que eu não posso ligar essas baterias em paralelo. Por que, Thalisson? Se você liga duas baterias de 20 volts, de 12 volts em paralelo, a tensão equivalente que você obtém é 12 volts. Não pode, então. Elas têm que estar ligadas em série, para dar dentro desse intervalo aí, que no caso vai ser 24, né? Ser 24. Então tem que ligar em série. E para ligar em série, eu tenho que pegar o positivo de uma bateria e ligar no negativo da outra, né? A lição, se eu ligo negativo com negativo, positivo com positivo, elas estão em paralelo. Você não quer ligação em paralelo, você quer ligar em série. Você vai ligar em série, tá logo na letra A, a ligação em série, né? Ó, positivo de uma no negativo da outra. Então, questão 16, logo na letra A. Dúvidas? O negativo com negativo, o positivo com positivo fica em paralelo por quê? Seria a mesma coisa que você tá aqui assim, ó. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativos Ah, alinhados, positivos alinhados. Por quê? Porque se você inverte isso aqui, um deles não é bateria, um deles é receptor. entendi. Sacou? Uhum, Por isso mesmo. 21. Questãozinha que dá para fazer tanto por física quanto por... Ou 21, né? 17. Tanto por física quanto por química. Obviamente que eu vou dar a resposta por física, né? Utilizando a apresentação dos projetos elétricos, circuito que equivale aqui, ó. Quero que você me diga qual dos circuitos das alternativas que vão ser apresentados simboliza isso aí. Cronômetrozinho ali, né? Pá.
voltímetro ali ligado em paralelo. Pessoal, veja bem, ó, presta atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Eu não sei aqui, desses compostos aqui, ó, quem é o positivo, quem é o negativo. Não sei quem é o positivo, nem quem é o negativo. Mas o que eu estou observando aqui é o seguinte: se esse Zn, vai ser zinco, né? ZnSO4 for positivo, o ZnSO4 da pilha de cá é positivo também. Logo, o Cuprium SO4 vai ser o negativo. E aí, qual a conclusão que eu tiro? Se esse camarada aqui for positivo, ele está ligado no negativo dessa bateria. Se eu tenho positivo de uma bateria ligado no negativo da outra, elas estão em série. Então, essas duas baterias aqui estão em série. Esse cronômetro aqui vai ter um elementozinho resistivo, vai estar representando esse resistorzinho. E o voltímetro aqui ligado em paralelo, né? Está ligado em paralelo. Na letra A, isso está falso. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, que o voltímetro não está ligado em paralelo. Segundo, que só tem uma bateria aqui, não tem duas. E elas não estão em série. Né? Tem uma bateria. Letra B. Letra B, eu tenho um resistorzinho aqui, ó. Pá. Eu tenho duas baterias, onde o positivo de uma bateria está no negativo da outra. Ó. Então, o positivo de uma bateria está no negativo da outra. Logo, essas baterias estão em série, voltímetro ligado em paralelo ao circuito. Só alegria. Letra B me abraça. Vamos ver por que a letra C está falsa? Ó, as baterias estão ligadas erradas, hein? Negativo com negativo. E em série negativo com negativo, um está sendo receptor. Tá errado. Se der aí, tem resistor demais, não tem não? Só tem uma bateria. Tudo é rádio. Ué, além do voltímetro estar em série, o cara meteu foi 4 baterias aí, velho, onde só tem duas. Então tá erradão também. Resposta correta, letra B. 18. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao do corpo humano, é... Essa é boa. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com a diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. É volt pra caramba, velho. 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. A corrente no máximo é 0,01 ampere. Significa dizer que a resistência equivalente desse circuito tem que ser quanto? Logo, a resistência equivalente desse circuito. Que circuito, Thaleson? Pessoa, pessoa, cerca. Esse é o circuito. Então, vai ter que ser aqui a DDP, é 10.000, e pela resistência que é 0,001. Esse REC aqui é C. Bom, se eu andar aqui, ó, duas casas para a direita, eu tenho que andar duas casas aqui para a direita também. E ali onde tem a casa decimal, acrescento zero. Então, aqui em cima vai ficar 10.000 acrescido 2 zeros, com 1 milhão. 1 milhão de ohms é muito ohm. Esse é o REC.
É o REC. Vamos lá. Vamos lá. Se a resistência equivalente tem que ser essa aí. Vamos lá, ó. Aí eu vou associar. Obviamente que a pessoa vai estar associada em série com esse resistor aí, né, gente? Por que vai estar associado em série, Thalisson, com essa resistência equivalente aí? Por que, meus amigos? Para ter essa resistência equivalente, tem que estar associado em série. Porque, vamos lembrar que a associação em paralelo ela diminui a resistência equivalente do circuito. Eu quero que essa resistência equivalente seja muito grande, de modo que para o corpo humano passe pouca corrente. Tá? Então, não vou ligar em paralelo, né? Se eu ligar em paralelo, a corrente maior vai desviar para o corpo humano, a pessoa vai tomar um choque e vai morrer carbonizada. Não é isso que eu quero. Então, essa resistência equivalente tem que ser muito grande. E tem que estar em série com o corpo humano. Logo, veja aqui que eu tenho 1 milhão de ohms. 1 milhão de ohms em relação a 1.000 ohms. É quantas vezes maior? Então, vou dividir aqui, né? 1 milhão por 1.000. É a resistência do corpo humano, né? 1 milhão dividido por 1.000 vai dar 1.000. 1.000 vezes. Então, para que a corrente não seja letal, a resistência interna, em relação à do corpo humano, ela é milhares de vezes maior. Tem que ser milhares de vezes maior. Estou na casa do milhar, né? Por isso que a resposta é essa. Tá, dava, Vou- dava para usar a equação do gerador também? Dava. Dava para usar a equação de gerador. Tranquilinho. Era tranquilo. Não tinha necessidade, mas dava para usar, se você quisesse. 19. Em uma aula de física, o estudante apresenta aos seus colegas um circuito elétrico simples, constituído de duas baterias e uma lâmpada incandescente, como mostra a figura abaixo. Os instrumentos de medida são ligados ao circuito de forma a registrar a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada e a corrente elétrica que percorre a mesma. E, considerando que a força eletromotriz de cada bateria é de 12 volts e a resistência interna que cada uma possui é de 1 ohm, e a resistência da lâmpada é 2,5 ohm, conclui-se que o amperímetro e o voltímetro ligados aos circuitos registram, respectivamente, os valores de... Como é que essas baterias estão ligadas, meus queridos? Em série ou em paralelo? Elas estão em paralelo. Por que estão em paralelo? Elas estão sendo ligadas, elas estão se ligando pelos lados iguais ali. Exatamente. Positivo está com positivo, negativo está com negativo. Como é que eu identifico isso, Thaleson? Pela cor do fio, ó. Fio verde está indo aqui, ó. Saindo do perímetro negativo, indo pro positivo da bateria. O mesmo fio verde vindo pro positivo da outra bateria. Então, positivo com positivo, negativo com negativo. Por isso que está em série. Ok. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Bom, em paralelo, perdão. As baterias estão em paralelo. Vou destacar isso aqui. Baterias em paralelo. Baterias em paralelo. Paralelo. Eu vou determinar aqui o RP dessas baterias, que é um Rzinho P, né?
um Rzinho P. Vai ser Rzinho sobre 2, né? Só que Rzinho é 1, 1 sobre 2, isso é 0,5 ohm. Feito isso, eu vou determinar o REC do nosso circuito. A resistência equivalente vai ser 0,5 mais 2,5, que é a resistência da lâmpada. Ou seja, 3 ohms. Agora eu vou determinar a DDP das baterias. Vou usar a equação do gerador. Aqui. CQ vai ser igual a epsilon menos Rzinho, que vai ser o RP, né? Vezes I. A gente sabe que U é igual a R vezes I. É o REC vezes I. Então, REC vezes I é igual a epsilon menos RP vezes I. O REC a gente calculou ali, ó, é 3. Vou mudar a cor de novo aqui. 3 vezes I é igual ao epsilon. O epsilon, ele diz que é 12 volts, menos esse Rzinho aqui, P, a gente fez. Na realidade, eu nem preciso fazer isso. Já que eu calculei o REC, eu não preciso fazer isso. Eu aplico a primeira lei de Ohm direto. Aqui, ó. Tá bom, vou fazer da maneira que dá para fazer usando a equação do gerador. Vamos lá. U é igual a epsilon. Opa, vou colocar o microfone. É igual a epsilon menos Rzinho, que é o RP, vezes I. Tá? O mesmo U vai ser a resistência do circuito, tirando o gerador, tá? Eu calculei aquela resistência equivalente considerando a resistência do gerador. Eu vou considerar a resistência do circuito, como o circuito só tem a lâmpada, vai ser a resistência da lâmpada. Vezes a corrente, isso é igual a epsilon menos o Rzinho P vezes I. Esse R aqui é a resistência da lâmpada, que é 2,5. Vezes I, isso é igual ao epsilon, que é 12, vezes esse RP aqui, que é 0,5, vezes I também. Vamos lá. 2,5 I mais 0,5 I, isso é igual a 12. Então, vamos chegar à conclusão de que 3I é igual a 12, logo I vai ser igual a 4 amperes. Achei a corrente que o amperímetro está medindo. É 4 amperes. Não é? Bom, mas eu quero a tensão na lâmpada. Como é que eu faço para medir essa tensão na lâmpada? A tensão na lâmpada, que eu vou chamar de UL, vai ser igual à resistência da lâmpada vezes a corrente que passa pela lâmpada, que é a mesma corrente, 4 amperes. Então, a tensão na lâmpada vai ser a resistência da lâmpada, que é 2,5, vezes a corrente, que é 4. Essa tensão na lâmpada vai ser de 10 volts. Então, resposta correta, letra A. Marco aqui, ó, felizmente, a letra A. Parecida com outras questões que a gente viu. Nada demais. Pessoal, ó, essas últimas questões aí eu já resolvi da 1 até 19. Essas últimas questões eu vou deixar para vocês. Eu quero que vocês tenham questões inéditas que vocês não me viram resolver, para vocês resolverem. Então, como de praxe, eu sempre resolvo uma boa quantidade de questões. Eu acho que 19 questões é uma quantidade bem razoável. Sobrou 6 para vocês. Então, resolvam essas 19 questões, tá? No momento de vocês aí de estudo. Resolvam as 6 inéditas. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição de todos vocês. Beleza, minha turma? Beleza, Thales. É isso aí, Valeu. galera. Obrigadão aí pela atenção de todos vocês e até a próxima segunda, tá? Tamo junto. É, valeu. Falou, boa noite.